como se fosse uma pressão venosa central. Professor, Oi? não vai gravar? Ah, tá. Não, comecei agora. Pera, Alcione, calma. Não, comecei, pode ficar tranquilo. Aí a gente tem a pressão venosa central nessa coluna d'água aqui, como eu mencionei para vocês. Ó. Então o equipo ficaria aqui, gente, e nessa coluna aqui ia oscilar, né? E depois eles simplesmente olham um valor ali que está no nível e ali seria o processo, né? Ele seria o valor de uma situação dessa de pressão da veia. Mas também não adianta eu verificar a pressão venosa lá do meio do corpo, lá do coração, se eu não verificar o principal, que é a pressão arterial, e a pressão arterial média. Porque a gente verifica a pressão arterial periférica, aqui pela artéria braquial, com o esfígmo, enfim. Mas a gente precisa verificar a pressão arterial média, que é a famosa PAM, ou PAN. Alguns falam catéter de PAN, outros falam catéter de PAM. O catéter de PAM, a pressão arterial média, já é um catéter colocado, obviamente, na artéria, a nível realmente central. Então, no mesmo estilo que a PVC, né, óbvio, vai mudar a localização, mas no mesmo estilo que a PVC, é colocado agora um catéter numa artéria do coração, na tentativa de realmente verificar qual é a realidade nessa pressão. Tá? Se utiliza, gente, a punção vai por aonde? Radial ou femoral? A preferência é radial, isso quer dizer que o catéter ele é introduzido na artéria radial. Então, na periferia ele vem por aqui, e depois chega na região central, óbvio. Então, o catéter pode ser ou pela artéria radial, é mais fácil, enfim, ou pela artéria femoral, né? Impossibilidade da radial, às vezes o paciente tem alguma lesão, alguma situação do tipo. Tá? O valor de PAM já é bem mais alto, né? Porque pressão sempre se trabalha com números bem maiores, a pressão arterial, do que a venosa. Então vai de 70 a 110 milímetros de mercúrio nesse paciente. Tá? Pressão arterial média, então é uma punção na artéria, como se fosse gasometria. Tá? Então, é como se fosse uma gasometria, e a gente acaba utilizando esse valor, essa situação, para poder se ter um resultado aí e analisar junto com a pressão normal. Então, a gente afere a pressão periférica e a gente afere junto a pressão arterial média, porque daí para o médico conseguir dar um diagnóstico, ele avalia muito a pressão arterial mediana, como realmente a pressão está lá nas artérias, nas grandes artérias, né, no centro do organismo. Ele é como catéter, gente, de cateterismo, tá? Eu tenho... Ó. Então, a pressão arterial média é assim, tá? Nessa imagem em azul ali, a gente tem o fio guia, né, que é esse do meio. A gente tem o mandril. Deixa eu sinalizar para vocês aqui. Ó, o cachorro. A gente tem o mandril, que é esse aqui. A gente tem o fio guia, o mandril é como se fosse o caninho, né? A gente tem o fio guia e a gente tem a agulha. Né? Então, tá um dentro do outro. Introduz a agulha com tudo isso ali dentro, óbvio. O fio guia é o que vai tunelizando, né? O fio guia vai abrindo passagem. A agulha é para eu perfurar. Aí agora perfurei. Sai o quê? Sai o fio guia, sai a agulha. Permanece o quê, gente? Então, agora o que a gente faz? Já puncionei, sai isso aqui, né? Sai a agulha, sai o fio guia, que já não tem mais função, e permanece somente a tunelização, né? Permanece somente este dispositivo, que é o dispositivo que a gente vai levar depois o sangue por ali, a gente conecta o equipo ali e vai ter o valor
da pressão arterial média exatamente nesse caninho ali que a gente chama de catéter. Estou um pouco agitado, eu estou agitado do trabalho, do hospital, por isso, do outro trabalho. Então, a pressão arterial média, ela é realmente extremamente importante para a gente conseguir aferir melhor o paciente e passar essa conduta para o médico. Quem vai olhar isso é a enfermagem. Então, assim, tanto a PVC quanto a PAM são catéteres que são restritos de punção ao médico. Porém, o manuseio, né, a aferição desses valores é da enfermagem, a aferição mesmo é do técnico. Tem um curativo de PAM para se fazer, aí ele pode ser do enfermeiro, se o enfermeiro delegar, e se na rotina do enfermeiro for assim, ele pode passar isso para o técnico de enfermagem sem problema nenhum, tá? Mas a pressão arterial média, então, só para vocês entenderem, é isso. É um catéter que vai, apesar de ser funcionado, né, numa área bem periférica, mas é já direto na artéria radial, com o objetivo de eu saber ali mesmo, ali na região central, naquele túnel ali formado agora, como que está a pressão arterial desse paciente. Aí eu vou querer que esteja até uns 110 milímetros, tá? Não é igual pressão arterial periférica, que é um por outro, que é sístole por diástole, tá? Aí é sempre um valor, tá? Tanto na pressão venosa quanto na PAM são valores únicos, tá? Não é 110 por... Não, ou é 110, ou é 90, ou é 70, ou é 50, ou é 8, ou é 2, tá? São valores únicos. E a pressão intracraniana, que a gente conhece como PIC. PIC é pressão intracraniana. Existem dois tipos de PIC. Se eu só falasse para vocês, vocês precisam verificar PIC, vocês não iam saber como se escreve. Então, existem dois tipos. Tá? Não sei se eu já falei isso em algum momento para vocês. Mas nós temos a PIC com 1C, que é essa daqui, PIC, pressão intracraniana, e nós temos a PIC com 2Cs, que é de trás para frente, porque é em inglês, catéter central de inserção periférica. Então a gente tem a PIC com um C só, que é essa da tela, que é pressão intracraniana, ou seja, um catéter instalado dentro do crânio, né, rompendo a barreira, rompendo esse espaço aqui, rompendo essa calota, para a gente, especialmente lá no espaço subaracnoide, né, embaixo da aracnoide, lá no ventrículo cerebral, lá onde corre o líquor, para a gente observar como que está essa situação. E aí o líquor mesmo vai ajudar nesse valor, tá? Então, ou é esse catéter, que é o PIC, catéter intracraniano, ou se usa o PIC com 2Cs, que é o catéter central de inserção periférica. Esse catéter central de inserção periférica ele é mais utilizado na oncologia, ele é muito utilizado em criança. Ele existe uma questão bem importante, que é paciente de oncologia, ele tem uma rede venosa muito fragilizada, e na criança é mais doloroso, mais invasivo fazer aqueles sistemas de Porto-CAT, né, Porto-ACAT, que é aqueles catéteres implantáveis por baixo da pele. Então, o enfermeiro, é ele que tem o domínio para passar PIC, tá? Eles colocam um catéter, com curso de PIC, óbvio, eles colocam um catéter central de inserção periférica. Isso quer dizer o quê? Que pode-se colocar um catéter pela artéria, pela veia comum, enfim, simples, como se fosse funcionar, só que ele é grande, ele é como um catéter de hemodinâmica, como angioplastia, como cateterismo, ele vai chegar até
nos vasos de grande calibre. Tá lá 1 metro, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né, dependendo da pessoa, do braço, enfim. Você instala ele por um modo periférico, instala ele pela veia periférica, mas ele vai indo até, né, você vai caminhando com ele ali, até ele chegar numa área central. Aí a gente multiplica a pressão catéter central de inserção periférica. Mas esse é do enfermeiro e é utilizado para outro fim, para medicamento. Para monitorização é o PIC com um C só, tá? Que é a pressão intracraniana. Por que é importante eu verificar a pressão dentro do crânio? Porque se eu não verificar a pressão dentro do crânio, numa situação, por exemplo, que esse paciente sofreu um acidente, tem um traumatismo, tem um AVC, né, um acidente vascular encefálico, ele pode, esse vaso ali, enfim, pode realmente ficar mais edemaciado a ponto de estourar até, né? Então, lá dentro do crânio. Se ele sofreu um AVC, se ele sofreu alguma contusão, aquilo ali pode criar um coágulo, a ideia é que começa a inchar, né? Começa a edemaciar, e por isso que eles retiram uma parte da calota, gente, para poder aliviar aquela pressão. Porque se não aliviar aquela pressão interna, pode estourar e formar um aneurisma, tá? Então, a pressão intracraniana é para isso. É para ela verificar como que está a pressão sanguínea dentro do crânio para evitar complicações do tipo rompimento de vaso aneurisma, de perda da calota craniana por algum outro motivo, de um trauma ou hemorragia considerável. Tá? Então, se usa essa pressão intracraniana nesse sentido. Geralmente, óbvio, é mais utilizado em pacientes neurológicos. Então, o paciente neurológico, aquele paciente que interna para fazer uma cirurgia neurológica, com aquela tração ao redor da cama, onde não pode mexer a cabeça, onde não pode mexer nada. Paciente com um distúrbio neurológico importante ou que fez cirurgia, certamente possui um sistema desse, tá? Que é colocado em centro cirúrgico restritamente. E aí os valores podem variar. A gente tem valor de criança, né, que pode chegar de 3 a 7. A gente tem o valor das crianças aí, menores aí de 1 aninho, 2 aninhos, podem chegar a 1,5, 6. A gente tem o dispositivo para adulto, que vai variar de 10 a 15 milímetros de mercúrio, né, que é o nosso padrão hoje de referência, e do mesmo motivo, a gente só vai ter um único valor, não é 10 por tanto, é 10 ou é o outro valor, tá? Ele é um catéter, gente, que é muito resistente. Ele é colocado realmente na calota, então pensa, perfura-se mesmo a calota craniana, tá? Aqui um esboço dele, né, desenhado, mas realmente fixado, e tem que fazer uma sutura ali para não correr o risco de perder esse catéter. Se perder esse catéter é o transtorno de voltar para o centro cirúrgico, enfim, fazer toda a situação, tá? Aqui nesse outro desenho a gente tem o catéter, aqui o sistema, né? Um sistema que se utiliza muito para aferir, e é nesse meio ali, logo depois que ultrapassa as barreiras, que ultrapassa a calota craniana, que ultrapassa a película, que se coloca esse dispositivo. Então, o dispositivo do catéter para pressão intracraniana está localizado literalmente dentro do crânio, perfurando mesmo a calota para manter esse paciente. Não é o mesmo da hidrocefalia, não, Rita, desculpa. O da hidrocefalia é só um dreno, não necessariamente ele vai ficar conectado a alguma coisa, tá? Então, drena-se de imediato e depois coloca só o dreno e deixa o dreno de sucção sem esse monitor, tá? Você só poderia usar, o médico só poderia usar a pressão intracraniana de imediato na cirurgia da hidrocefalia. Então, assim, só para verificar como que está a pressão naquele momento, sim, mas não é ele que você mantém. Então, esses aqui, o paciente vai para a UTI com esse catéter. Na hidrocefalia, ele só é colocado para monitorar a pressão no momento do centro cirúrgico, depois ele vai para a UTI, vai para o quarto, com o dreno, só o dreno, sem
o equipo e sem o monitor todo, tá? Essa parte aí é só colocada mesmo para eles avaliarem na hora. Então, tanto que pode botar o dreno no mesmo orifício do catéter e depois só faz a substituição, tá? De nada, imagina. Então, é menos comum de se ver, tá, gente? Vou dizer para vocês, o de PIC, de pressão intracraniana, é uma das monitorizações mais difíceis de se ver, porque vai ser no hospital restrito à neurologia, ou que a UTI atenda muito paciente neurológico neste grau, tá? Senão não tem necessidade, senão não vai se utilizar assim. Tá? A ideia mesmo é que se coloque somente os outros dispositivos e aí sim se observa o paciente posteriormente. Às vezes, né, por vezes, enfim, ele vai acabar não conseguindo avaliar, não conseguir ser avaliado pela PIC. Tá? Então, o médico vai sempre olhar as outras situações, PVC, PAM, quando não se tem a necessidade. Então, se ele não tem conduta neurológica, se o quadro neurológico dele está bom, se ele não tem AVC, né, se ele não está ali por nenhum trauma, não teve um acidente automobilístico a ponto de ter lesionado o crânio, não tem necessidade nenhuma de colocar a pressão intracraniana, para ferir a pressão intracraniana. Só as outras monitorizações fazem o efeito, fazem a questão sem problema nenhum. Agora, não. Se existe essa conduta de ter um acidente que lesionou alguma área, que teve problema no líquor, enfim, aí nesse caso é mais um indicativo se ter esse catéter. Então, a pessoa pode ter os três dentro da unidade de terapia intensiva, mais o catéter de medicação, mais a sonda vesical, mais o tubo. Por isso que o paciente de UTI a gente fala que é como um pacote completo, né? Porque na verdade tem vários pacientes, são vários dispositivos em um único paciente e a gente consegue monitorar todos eles. Além destes dispositivos, o paciente vai ter a sonda, né? Aquilo que a gente visualizou na aula de infecção. Ele vai ter a sonda vesical para urinar, onde meu papel ali é controlar a diurese, esvaziar essa sonda. Ele vai ter o tubo, então o meu papel, se ele está entubado, é monitorar nível de consciência, cabeceira elevado, fazer as aspirações, cuidar das águas ali condensadas para não ter nenhum problema. Se ele está com acesso central, o curativo é meu, e cuidado para ver se não está tracionando o curativo, né? Porque nessa de movimentar para um lado para o outro, com todos aqueles fios conectados, é comum que o catéter às vezes tracione, ou seja, gente, que ele vem um pouquinho para fora. E se a gente não cuida, ele escapa, né? Ele acaba passando. Então precisa sempre manter isso dentro dos parâmetros, tá? No paciente intracraniano, quando ele no paciente que tem monitorização intracraniana, uma das restrições geralmente é a questão de movimento, né? Movimento de cabeceira, enfim. Por quê? Porque esse paciente já tem uma lesão significativa, né? Ele já está ali por um aumento, algo muito importante dentro do crânio. Qualquer movimentação que a gente faça pode obstruir alguma coisa, aquele coágulo pode se romper, pode se deslocar, pode virar um êmbolo, enfim, e acabar matando até essa pessoa. Então, quando se fala em pressão intracraniana e um catéter de monitorização intracraniana, se evita muita manipulação nos primeiros momentos ali, porque o objetivo é a gente aliviar a pressão. E o catéter só tem o objetivo de me dizer se está aliviando ou se não está aliviando. Então, quando a gente tem situações assim, a gente evita aqueles movimentos desnecessários no paciente. Igual cirurgia, então eu vou aliviando a pressão, mas eu não movimento ele de lado. Igual cirurgia cardíaca, né, gente? Eu devo utilizar uma mudança de decúbito a cada 2 horas, mas o paciente está com o tórax aberto há 2 horas, né? Que acabou de chegar. Eu não vou movimentar ele para o lado, eu vou deixar ele exatamente do jeito que está, né? A posição supina, a posição dorsal, e eu vou aliviar a pressão. Então, no máximo, alguma coisa para levar as pernas, os braços, para não ficar tudo na mesma direção, no mesmo posicionamento, mas sem alguma coisa mais
acentuada, aí, porque senão a pessoa vai ter uma lesão. E o catéter de Swan-Ganz? O catéter é intrapulmonar, tá? Uma situação que pode acontecer é a gente precisar monitorizar o paciente que tem um catéter pulmonar porque está com nível de pressão pulmonar diminuído. Às vezes a função pulmonar desse paciente está prejudicada. A gente consegue saber que a função pulmonar de um paciente está prejudicada principalmente no edema agudo de pulmão. Então, se o paciente tem um edema agudo de pulmão, é muito considerável, né, que esse paciente tenha aí uma propensão a desenvolver uma insuficiência cardíaca congestiva, porque o líquido vai ficar acumulado, e neste caso, um catéter de Swan-Ganz, que é o nome do dispositivo, tá, gente? Não tem outro nome, enfim. O catéter de Swan-Ganz é um catéter que ele chega justamente para verificar qual é a pressão dentro dos pulmões, como que está essa pressão lá dentro do pulmão, pela quantidade de volume que está tendo, pela quantidade de líquido que esse paciente está tendo no pulmão, como que está esses valores, porque a gente sabe que se eu tenho mais líquido lá, esse coração vai trabalhar mais. Ele vai trabalhar mais para poder compensar aquele líquido que está parado, que está mais estacionado. Se o líquido está mais estacionado, se o sangue, o volume estão mais estacionados, a tendência é que esse paciente tenha um quadro aí, de hipovolemia, né? Desculpa, de hipervolemia, porque o volume está todo compensado ali, está todo parado naquela região. Então, é um indicativo, é uma situação. Quando esse paciente tem uma melhora significativa, isso vai se diluindo. Tá? O que ajuda ao alívio dessa pressão pulmonar? Os diuréticos. Então, as medicações diuréticas, se esse paciente está com nível de pressão bem elevado, aí, maior que 21 milímetros de mercúrio, já que 21 é o limite, a base, o limite basal para pressão intrapulmonar, um valor muito acima disso já é um indicativo de que esse paciente precisa de um tratamento rigoroso aí, e muito rápido, porque senão ele vai estar pulmão totalmente encharcado, o coração não vai dar conta de bombear e ele tem uma obstrução aí, uma questão de um choque cardiogênico considerável em virtude disso, tá? Catéter também é puncionado pelo médico, tá? Colocado também direto nos grandes vasos, e aí pode colocar na jugular, na subclave, enfim. Pode colocar na jugular ou na subclave, enfim, aqui está ele. Existem todas as outras vias, né? E a gente pode colocar via só para medicação, enfim, são 3 vias, mas tem uma via extra ainda para medicação. E ele em si está lá na artéria pulmonar, ó. Então, desenhando esse catéter aí, ele sai daqui, ele faz o trajeto todo aqui, gente, e ele chega até na região onde aqui teria o pulmão, né? Então, ele vai até os vasos pulmonares para fazer esse controle. Óbvio, se a punção é intrapulmonar, não tem como ele aferir essa pressão por outro meio que não o catéter introduzido pelos vasos de grande calibre para passar pelos átrios e ventrículos, passar para o lado vendo direito, passa para o esquerdo, né? Ele entrou lá pela artéria aórtica e chega até o lado do coração, o lado do pulmão, que é ali onde tem os vasos pulmonares, para ele me dizer qual é o valor dessa pressão, tá? Tudo isso está no monitor, gente, então é muito simples, né? Aquilo que a gente sempre fala, trabalhando em terapia intensiva é assustador no sentido de que é muita coisa apitando, é muita droga, né? Muito medicamento, os alarmes sonoros, enfim, as questões, mas é tudo mais seguro, em partes, no sentido de que está tudo escrito lá.
né? A gente não tem que adivinhar muita coisa, porque se o paciente está grave, vai aparecer no monitor que ele está grave. Se o paciente tem algum distúrbio ali importante, vai aparecer o eletro, está rodando o tempo inteiro. Então vai ver uma parada logo, vai ver uma fibrilação logo, né? Parada é óbvio que é mais nítido, mas você vai ver uma fibrilação ali, você vai ver uma atividade elétrica sem pulso, parece que está dando sinais ali de que ele vai parar. Então são coisas que são mais fáceis da gente visualizar quando a gente tem um paciente no monitor, porque daí eu não estou na beira do leito, mas eu estou olhando tudo que está acontecendo com esse paciente e a gente consegue fazer intervenção. O melhor, na verdade, quando a gente tem um paciente no monitor, é a nossa rapidez na intervenção. É isso que a gente trabalha, né? A gente trabalha para que você tenha uma melhora, algo rápido na intervenção, porque eu preciso ter uma intervenção mais segura para isso. Se eu ver o valor lá, o valor está alterado e eu não fizer nada, não vai me adiantar de nada. O objetivo é eu saber qual é o valor certo, ver o que está acontecendo, entender que aquele valor está errado e já tomar uma atitude, e já tomar uma conduta. Né? Eu tomando uma conduta fica muito mais simples a gente conseguir desenvolver o trabalho. E aí, de novo, né? Somos nós da enfermagem que estamos com esse paciente o tempo inteiro. Então é nossa responsabilidade observar o que está acontecendo com ele para poder fazermos as anotações, passar para o enfermeiro ou para o médico a real necessidade. Algumas situações a gente pode só anotar porque não tem, naquele momento, uma necessidade de uma comunicação. Já outras situações tem, tá? Já outras situações a gente precisa realmente ver e dar o start imediato, porque senão a gente está correndo o risco de passar alguma informação batida aí que seja realmente relevante para esse paciente. Na verdade, para a conduta desse paciente. Né? Certo, gente? Dúvidas, por favor?